Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro da comunidade Ático Curitiba. Que você seja muito bem-vindo se você está aqui pela primeira vez, seja novamente bem-vindo se você esteve aqui nos últimos encontros com a gente. Independente do caso, é uma alegria ter você aqui com a gente, tendo esse momento, participando desse momento de celebração, de prestar culto ao nosso Deus. Que você se sinta à vontade no nosso meio, que a palavra que você vai ouvir hoje faça sentido para a sua vida. A gente continua na série sobre descomplicar a nossa fé e é justamente esse o tema da palavra de hoje. E nesse momento a gente vai cantar. Quero convidar você, mesmo que você esteja sozinho aí na sua casa ou se tiver alguém com você, chame as pessoas da sua família para esse momento de louvor, de adoração. Junte-se a nós nesse momento de cânticos ao nosso Deus. Louvai-o, louvai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Louvai-o, louvai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo que o Senhor tem feito em nosso meio, Deus. Eu agradeço porque o Senhor tem tocado corações, Deus. O Senhor tem mudado vidas, o Senhor tem mudado histórias, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que a gente tem vivido. Deus, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para com as nossas famílias, Pai, para com a nossa comunidade. Eu agradeço a oportunidade, Senhor, de a gente estar prestando culto, Deus, estarmos reunidos aqui em Seu nome, Deus. Quero pedir para que o Senhor continue falando aos nossos corações por meio da mensagem do pastor Carlos, Pai. Que o Senhor continue falando aos nossos corações também, Deus, depois desse culto, nessa semana que a gente vai entrar. Que o Senhor continue cuidando
da nossa cidade, Deus, do nosso país, Deus. Peço que o Senhor perdoe também os nossos pecados, Pai. Fica com a gente. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, as linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for alçar ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu em todos os momentos lá, a tua mão está. Lá, no coração que chora, no abraço que consola. Lá, sim, a tua mão está, Senhor. Sim, está. Se eu for ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, Senhor, está. A tua mão está. Deus está quando amanhece. Deus está no fim do dia. Deus está, está. Deus está, Deus está, nele está, está. Deus está, e é o meu consolo. Deus está, nossa alegria nele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, erga a voz e canta. Está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está, a tua mão está.
Irmãos e irmãs, hoje a gente dá sequência nessa série de mensagens Descomplique, e a gente vem falando sobre, basicamente, como a nossa vida é complicada em todas as áreas. Nós vivemos hoje um tempo onde, a partir das redes sociais, a partir da internet, a partir de uma série de facilidades que nós temos e que nossas gerações anteriores não tiveram, parece que a nossa vida deveria ser mais descomplicada, não é verdade? Porque, de fato, nós temos as ferramentas para descomplicar. Eu moro a 400 quilômetros dos meus pais, e é uma bênção a gente ter a ferramenta da internet para você, a hora que você quiser, você faz uma ligação de vídeo e você mata a saudade, pelo menos dá uma amenizada. Isso é muito bom. As gerações aí de 30, 40, 50 anos atrás, você, para fazer para ter contato com alguém, você precisaria ligar no telefone fixo na casa de alguém, e essa pessoa precisaria estar lá para atender. Se ela não atendesse, você não sabia se ela não queria atender, se ela não estava lá, se ela estava viajando, se estava tudo bem, se não estava. Se você enviasse uma carta para um familiar, ele ia receber dias, semanas ou até meses depois do envio da carta. Hoje nós vivemos o tempo da informação, do contato imediato, e um contato de muita qualidade, de informações. A gente sabe o que está acontecendo na Rússia, na Ucrânia, em tempo real, mas isso não significa que as nossas vidas sejam mais descomplicadas. Pelo contrário, parece que a gente vem se complicando ainda mais, porque a gente tem ainda menos tempo para a família, ainda menos tempo para nos relacionarmos com Deus, ainda menos tempo para termos vida comunitária, menos cabeça para sequer pensar nessas coisas. Não é verdade? Nossas vidas de fato estão mais complicadas. A gente falou no primeiro final de semana sobre descomplicar as nossas crises. Nós falamos na semana passada, o pastor Carlton compartilhou a mensagem de nós descomplicarmos a nossa agenda. E hoje eu quero convidar vocês a nós pensarmos a partir dessa temática: descomplique a sua fé. Incrível como que quando a gente olha para os evangelhos, se você olhar para o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai perceber que Jesus ele veio descomplicando. Os fariseus, os saduceus, que eram os partidos políticos mais famosos na época e mais influentes em Israel, eles complicavam muito. Eles traziam uma série de regras e de leis e mais complicadas ainda do que o Antigo Testamento previa, e Jesus vem descomplicando. Jesus simplesmente senta e come com pecadores. Jesus simplesmente senta e come com prostitutas, com publicanos, com gente sem eira e nem beira. Jesus ele não se preocupa com o currículo daquelas pessoas, ele simplesmente descomplica. Ao redor da mesa, geralmente, Jesus descomplica. Jesus descomplica, mas a religião, gente, ao longo dos séculos, ela vem complicando. E quando eu digo religião, todas as religiões, o meio evangélico brasileiro, ele vem complicando, ele complica a nossa fé muito mais do que descomplica, mas graças a Deus por Jesus, ele descomplica a nossa visão a respeito de Deus e a respeito dos outros. E nessa manhã eu gostaria que nós saíssemos daqui um pouquinho mais descomplicados com relação à nossa fé. Com relação à nossa fé, a nossa fé deveria ser simples, deveria ser muito prática, mas por algum motivo nós nos perdemos pelo caminho, e a nossa fé ela virou uma coisa meio bizarra, uma anomalia, cheia de misticismo, cheia de cacarecos religiosos que nós trouxemos de inúmeros lugares, de inúmeros ambientes, e ela é tudo menos descomplicada. E eu quero convidar você a pensar comigo nessa manhã, a partir desse texto. Gostaria de ler ele com você. Nós estamos refletindo a partir da carta de Tiago, e hoje eu quero compartilhar com vocês do capítulo 1, do verso 13 em diante. Você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia, no seu smartphone, na sua versão de preferência, ou aqui na projeção, na Nova Versão Internacional. O texto diz o seguinte: quando alguém for tentado,
jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Gente, Tiago escreve essa carta, e Tiago, provavelmente esse Tiago seja o irmão de Jesus, que tem uma história interessante. Quando a gente começou na semana retrasada, a gente percebe que no começo da carta, no versículo 1, quando Tiago se apresenta, ele não diz que ele é o irmão de Jesus. Eu tenho a impressão que eu e você, se nós fôssemos escrever uma carta, a gente daria essa carteirada, né? A gente diria: ó, eu sou o irmão de Jesus, eu vi ele crescer e me respeitem, porque eu também tenho alguma autoridade, vai. Mas não, Jesus, ele cresce sim, junto com o seu irmão, com o Tiago, mas Tiago ele não se utiliza dessa informação na carta dele. Mas os estudiosos entendem que, de fato, esse Tiago é o irmão de Jesus. Tiago, ele torna-se discípulo após a ressurreição de Jesus. Ele não acompanha Jesus durante o ministério de Jesus, ele torna-se discípulo de Jesus após a ressurreição de Jesus. Uma outra informação importante para nós nos ambientarmos aqui, é o que a gente vai falar, é que Tiago, ele se torna um dos líderes da igreja no século I. Apesar dele não ter seguido a Jesus durante o ministério de Jesus em vida, após a morte, após a ressurreição, Tiago então se engaja junto com os discípulos de Jesus, tornando-se um dos líderes, um dos maiores líderes do século I, com relação à igreja, que então se fortalecia a partir do Espírito Santo. E uma outra informação importante é que ele escreve essa carta dele, essa pequena carta, a carta de Tiago, ele escreve aos discípulos de Jesus dispersos. Por que eles estavam dispersos, gente? Primeiro século, provavelmente existia uma perseguição que forçou com que os discípulos de Jesus eles se espalhassem. Então, Tiago, você vai ver isso nos primeiros versículos da carta. Tiago endereça o texto dele para esses discípulos de Jesus que estão dispersos, que tiveram que fugir. Alguns foram perseguidos violentamente, outros não violentamente, mas de maneira verbal, moral, tiveram que fugir de suas casas, dos seus lugares de origem, para outras regiões. E é para essas pessoas que Tiago escreve, para pessoas que estão vivendo dificuldades, talvez para pessoas que estejam tendo dificuldade para desenvolver a sua fé.
e estejam vivendo uma fé um pouco mais complicada, porque estão em lugares novos, em cidades diferentes, com culturas diferentes, com demandas diferentes, e precisam aprender a descomplicar a sua fé. E quando Tiago escreve então aos discípulos de Jesus dispersos, ele percebe pelo menos 3 questões que ele precisa abordar para cuidar desses discípulos de Jesus naquele contexto. A primeira é que esses discípulos vivem em um contexto de adversidades. Se a perseguição os forçou a se espalharem, eles continuam vivendo nesse contexto de adversidades. Uma segunda coisa é que esses discípulos de Jesus estão propensos a negociar os valores da fé. Gente, quando nós somos perseguidos de uma forma ou de outra, a nossa fé é testada e nós ficamos muito tendenciosos a negociar os valores da nossa fé. E esses discípulos de Jesus, eles estão com esse desafio em suas vidas. Eles precisam ou guardar a fé e assumir as consequências da perseguição, ou eles negociam os valores da fé, se ambientam ao paganismo dessas outras nações e deixam de ser perseguidos. Um outro desafio, objeto da fala de Tiago, é que esses discípulos e discípulas de Jesus estão tendenciosos a racionalizar os seus erros. Sabe o que acontece? Eu não acredito mais em Jesus, eu não estou vivendo conforme Jesus me ensina a viver, eu não estou mais perdoando os meus irmãos, eu não quero me reconciliar com fulano e com fulana, mas também eu não estou vivendo mais naquele contexto que Jesus nos ensinou. Agora eu estou vivendo aqui, eu estou sendo perseguido e tem gente vindo atrás de mim e querendo levar os meus filhos. Esses dias eu quase fui violentado fisicamente. Eu quase sofri sérias agressões. Então agora eu preciso saber como eu vivo, viver com sabedoria. Então essas pessoas começaram a racionalizar os seus erros. E isso, gente, que aconteceu lá no primeiro século, não é uma exclusividade daquele tempo, é o que acontece com a gente também. Hoje, 2022, eu e você temos uma fé que ela é complicada, e a gente consegue arrumar desculpas para que ela seja assim. Nós vivemos num contexto de adversidade, polarização política, caos, né? É uma polarização caótica política. Nós vivemos numa crise financeira, o combustível está judiando da gente, na verdade, preço do combustível, a carne subiu, a gente vive num contexto de adversidade, não temos dúvidas. Nós estamos propensos a negociar os valores da nossa fé, porque, poxa, nesse momento agora, talvez eu precise fazer uma coisinha ou outra imoral, talvez eu precise burlar o sistema e tirar um pouquinho mais, porque realmente os dias estão difíceis. E a gente começa a racionalizar esses erros. Eu só estou burlando o sistema porque a carga tributária brasileira é muito alta. A carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo. Então, Carlos, se eu não sonegar imposto, eu não vivo. Sabe, Carlos, eu acesso pornografia, mas sabe por que eu faço isso? A minha mente, ela não descansa. Então, quando eu acesso, eu consigo relaxar. Sabe, eu não gasto tempo com os meus filhos, eu não tenho tempo, eu estou perdendo de ver os meus filhos crescendo. Mas sabe o que acontece, Carlos? Eu saio muito cedo, chego muito tarde em casa, eu tenho que conquistar o futuro deles. E a gente começa a racionalizar os nossos erros, e são compreensíveis, eu entendo, mas não deixam de ser erros, e a nossa fé vai se complicando. E Tiago quer nos ensinar a descomplicar a nossa caminhada, e que o Espírito Santo nos ajude a entender o que ele disse para essas pessoas dispersas naquele contexto, que ele diga algo para a gente também que gere transformação nessa manhã. Eu queria destacar com vocês algumas coisas então que Tiago diz para essas pessoas, e que eu acredito que o Espírito Santo pode compartilhar com a gente também. Primeiro, abandonem as desculpas. Nós precisamos aprender a abandonar as desculpas esfarrapadas.
Para descomplicar a minha, a sua fé, nós precisamos abandonar as nossas desculpas. Nós temos muitas desculpas. Tem uma expressão famosa hoje aí na internet, na zoeira da internet da vida, que é o mimimi, né? Nós vivemos num tempo cheio de mimimi, e dentro da nossa espiritualidade isso não é diferente. Isso entrou dentro das igrejas. Nós temos desculpas para tudo. Nós temos desculpas para tudo, até para os nossos pecados. Até nós racionalizamos e explicamos coisas inexplicáveis. Mas olha o que Tiago diz para essas pessoas: quando alguém for tentado, a partir do verso 13, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Essa palavra aqui, tentado, ela é do grego peirazo, e essa expressão tem um significado interessante que eu queria compartilhar com vocês, que ela significa desejos interiores que crescem e geram erros interiores. Então são desejos que crescem e geram erros aqui dentro. Então Tiago está dizendo a respeito de questões que geram problemas lá no profundo do nosso ser. E esse é o primeiro passo para nós aprendermos a abandonar as desculpas para os nossos erros, para as nossas falhas, para os nossos pecados. Essas são questões que estão lá fora, que estão lá no Congresso Nacional, que estão lá no Palácio do Planalto. São questões importantes também. São questões importantes e que merecem a nossa atenção, o nosso refletir, a nossa intervenção como cidadãos politizados que somos. No entanto, o que Tiago está dizendo aqui é outra coisa. Ele está falando a respeito de tentações no sentido de crises, de conflitos que são gerados aqui dentro, aí dentro do seu coração e da sua mente. E ele prossegue, para a gente abandonar as desculpas, ele diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Nós somos tentados pelo próprio mau desejo. E essa expressão, mau desejo, é a palavrinha grega epitimia, que significa desejo interior disfuncional em relação aos valores de Deus. É um desejo interior disfuncional, é um desejo doente, que existe dentro de mim e dentro de você. Tiago está dizendo: cada um de vocês, cada um de nós aqui nesta manhã, nós somos tentados não pelo que vem de fora, pura e simplesmente, mas pelo próprio mau desejo. Outras versões vão dizer por sua própria cobiça. Essa palavra epitimia, ela diz respeito a algo que nós temos dentro do nosso coração e que nos impele, que nos direciona a tomarmos atitudes. E aí talvez você diga: não, Carlos, mas eu não sou tão falho assim, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa amorosa, eu faço bem aos outros. Mas a sabedoria bíblica nos diz que sim, apesar de Deus ter nos criados a sua imagem e semelhança, pessoas sim boas, conectadas a Ele, a palavra de Deus diz em Gênesis 3 que nós optamos liberalmente, livremente, eu e você optamos por nos desconectarmos do Criador. E quando isso aconteceu, a Bíblia diz que houve morte, porque o salário do pecado é a morte. Esse mau desejo que existe no meu e no seu coração, ele não tem outra origem senão o pecado. Abandone as desculpas. Assuma que você é falho, que você é falha, que você é pecador, que você é pecadora. O reformador João Calvino, no século XVI, disse que para a gente conhecer a Deus, para nós conhecermos de fato a Deus, nós precisamos nos conhecer primeiro. Porque se eu não me conhecer, eu não vou concluir que eu preciso de um Salvador. Por que eu preciso de um Salvador se eu não sou pecador? Agora, quando eu abandono as desculpas e eu assumo: sim, eu sou pecador, sim, eu sou falho, eu não sou o marido que eu gostaria de ser, eu não sou o pai que eu sonhei ser um dia, eu não sou a pessoa que eu gostaria de ser, e eu assumo isso, eu abandono as desculpas, porque eu concluo que dentro de mim existe um desejo, existe a epitimia, um mau desejo corrompido pelo pecado.
O que esse mau desejo faz comigo e com você? Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este mau desejo arrastado e seduzido. A palavra arrastado aqui tem a ideia de hipnose, de magnetismo. Esse mau desejo que existe dentro do seu coração a respeito de coisas ruins que você sabe quais são. Esse mau desejo, ele não te convida simplesmente de maneira educada. Fulano, eu sou o mau desejo. Se você quiser vir comigo, tem coisas boas nessa direção. Não é isso que ele faz. Ele te agarra. Ele te dá uma gravata no pescoço e te leva para um caminho que você não necessariamente quer ir. Esse mau desejo, ele te hipnotiza, ele te arrasta e mais, ele te seduz. Ele é sedutor, ele nos conquista. Sabe, nós, como discípulos e discípulas de Jesus, precisamos entender que o motivo pelo qual o nosso casamento vai de mal a pior, o motivo pelo qual você em algum momento traiu sua esposa, ou você traiu seu esposo, o motivo pelo qual você é viciado em pornografia, o motivo pelo qual você não consegue pagar suas contas e você gasta o dinheiro naquilo que não deveria gastar, o motivo pelo qual você consome substâncias de maneira excessiva, o motivo pelo qual você não cuida da sua saúde, você precisa entender que isso se inicia dentro do seu próprio coração. A culpa não é do seu marido, a culpa não é dos seus filhos, a culpa não é dos seus pais, do país onde você vive. Existe um mau desejo que conduz você, que arrasta, que hipnotiza, que te puxa, te seduz. É interessante destacar que esses dois verbos, arrastado e seduzido, eles estão no particípio passivo. O particípio no idioma grego, ele tem a ideia nossa do gerúndio aqui, fazendo, comendo, bebendo, que dá a ideia de ação, né? Então o particípio, ele pode ser traduzido para o português no gerúndio. Isso aqui está no particípio passivo. A ideia é que quando esse mau desejo no meu coração, no seu coração, ele é percebido nessa ação constante de arrastar você e de seduzir você. Ele não para, ele não deixa de arrastar, ele não deixa de seduzir você. É isso que ele faz o tempo todo. O tempo todo. Eugene Peterson, um pastor conhecido como pastor de pastores, teólogo bastante importante, já falecido há alguns anos, neste livro, Coma Este Livro, ele diz o seguinte: vivemos numa época na qual temos sido todos treinados desde o berço para escolher por nós mesmos o que é melhor para nós. Interessante isso. A sabedoria bíblica nos ensina a respeito da aliança, e nós, como aliancistas, nós entendemos que os nossos filhos fazem parte da aliança desde o momento em que eles saem do ventre de suas mães. E no Antigo Testamento nós percebemos em vários momentos na renovação da aliança do povo de Deus, os adultos iam, as crianças iam, os estrangeiros iam, todas as pessoas que estivessem naquele local participavam da renovação da aliança. Então nós entendemos que as crianças fazem parte desse relacionamento com Deus. Mas é interessante que no nosso tempo hoje, a nossa sociedade, ela quer esperar a criança crescer, para quê? Para que ela possa optar pelo melhor para ela. Quer dizer, se ela nasceu biologicamente homem, biologicamente mulher, essa não é a questão mais importante. O mais importante é o que ela quer ser. Então, quando ela for adolescente, quando ela for jovenzinha, ela vai escolher se ela vai ser homem, se ela vai ser mulher, ou se ela vai ter inclusive um outro direcionamento nesse sentido. Mas percebam como isso é um caminho que nos leva ao abismo.
porque dentro do coração dessa criança, que se tornará adolescente e adulto, existe a epitimia, existem os maus desejos, que arrastarão e seduzirão essa criança para o abismo. Então, quando eu olho para uma criança e digo para ela: olha, você que vai escolher, eu não vou levar meu filho à igreja, eu não vou conduzir ele nos caminhos de Deus, ele que vai dar conta disso, eu não vou intervir, não quero me intrometer na vida dele. Não, você tem que se intrometer, você tem que se intrometer, porque se o Espírito Santo habita dentro de você e já está te reeducando com novas paixões, com novos amores, com novas prioridades, você precisa intervir no coração do seu filho, da sua filha, da sua família. Por quê? Porque todos nós, apesar de termos sido alcançados pela graça, nós somos pecadores, e esse desejo mau, infelizmente, ele ainda reside aqui dentro, ele ainda reside aí no seu coração, na sua mente. Nós precisamos desesperadamente de Jesus, desesperadamente abandonar as desculpas. Eugene Peterson continua: as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são substituídas pela trindade pessoal dos meus santos desejos, minhas santas necessidades e meus santos sentimentos. Então, eu vou me separar do meu marido, da minha esposa. Mas por que você vai fazer isso? Você perdoe, vamos tentar, vamos continuar. Mas eu estou sentindo que eu quero ir para um outro caminho. Meus santos sentimentos. Carlos, não quero mais, cansei, não quero perdoar. Minhas santas vontades. E nós vamos trocando a trindade santíssima de nos submetermos a Deus, que é bom, que é maravilhoso, que é misericordioso, para nos submetermos à nossa vontade, que é doente, a nossa vontade que é completamente corrompida, a nossa vontade que é cheia de maus desejos, que nos arrastam, que nos seduzem. Tiago, ele vai dizer que esse mau desejo, ele nos arrasta e ele nos seduz, e nós precisamos entender que o final disso não é o final que a gente deseja, não é o final que você sonhou para os seus filhos, para a sua família. Nós queremos construir, nós queremos edificar uma casa. Você quer construir um lar, você quer construir uma família, você não quer que os seus filhos se percam, você não quer adoecer emocionalmente por decisões equivocadas que você está tomando hoje, você não quer isso. Mas então você precisa abandonar as desculpas e caminhar com maturidade como discípulo e discípula de Jesus, entendendo, reconhecendo que dentro de você existe um mau desejo, que se você deixar ele ali quieto, deixa como está para ver como é que fica, o final não vai ser legal, não vai ser legal. No verso 15, Tiago continua e ele diz: então, esse desejo que nos arrasta, esse desejo que nos seduz, quando ele tendo concebido, engravidado, essa ideia, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O pecado gera a morte. Interessante, porque esse desejo, esse mau desejo, ele está aqui dentro e ele vai nos envolvendo, até o momento que nós nos sentimos grávidos dele. Grávidos, isso está aqui dentro, isso é nosso, isso faz parte da gente, já não dissocia mais. E quando ele não dissocia mais, quando ele não sai mais da gente, ele se consuma e ele se torna pecado, que gera morte na minha e na sua história, morte dos nossos relacionamentos, morte da esperança de que um dia as coisas podem ficar bem na nossa vida, na nossa família, morte física de fato. Dá uma olhada nisso aqui, que a gente pode chamar de a trilha da morte. Os maus desejos, eles nos arrastam, eles estão constantemente nos arrastando e nos seduzindo. Quando eles conseguem nos arrastar de fato, então nós concebemos desses maus desejos, nós engravidamos deles. Quando isso acontece
acontece o próprio pecado. Nós pecamos, e quando há o pecado, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então nós passamos a vivenciar esferas de morte, de perdas terríveis em nossa história. Essa é a trilha da morte. Quando nós reconhecemos os nossos maus desejos como discípulo de Jesus, nós não nos vemos livres deles. Essa é uma coisa importante. Mas Carlos, eu me tornei discípulo de Jesus, eu fui batizado, eu tive uma experiência incrível com Deus há alguns anos atrás, mas parece que eu continuo querendo fazer coisa errada. Não, eu também continuo. Eu sou discípulo de Jesus há incontáveis anos, eu nem lembro quando eu comecei isso, faz parte da minha história, da história da minha família, e os maus desejos, eles sempre estão aqui no meu coração e na minha mente. Os maus desejos fazem parte, porque nós ainda somos pecadores. Apesar do Espírito Santo já residir em você, você não é mais escravo do pecado, mas você ainda é pecador e está sujeito ao pecado. Por isso, essa trilha da morte, ela pode ser abortada, e você pode ter um ponto de retorno que está aqui nesse momento antes do pecado. Quando isso acontece, gente, quando você, apesar de ter os maus desejos, apesar de se sentir impelido, arrastado para fazer alguma coisa, apesar de você perceber que aquilo já tomou conta de você e você quer muito fazer aquilo que você sabe que é errado, pela misericórdia de Deus, pelo agir do Espírito Santo, você pede ajuda a alguém, você consegue fazer um caminho de volta para abandonar ou para não praticar aquelas coisas. Martinho Lutero dizia em um de seus livros, e essa frase não sei se é dele, porque eu já ouvi inúmeras vezes, eu nem sabia que era dele, mas que você não tem como impedir que um pássaro sobrevoe sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho sobre a sua cabeça. É mais ou menos isso aqui. Você não tem como impedir, lembre-se disso, que você tenha pensamentos impuros. Você não consegue impedir que sua mente tenha pensamentos odiosos na direção de alguém. Você não consegue impedir que você tenha pensamentos lascivos, mesmo sendo casado. Você vai ter dificuldade com isso, talvez a vida toda, mas você pode sim impedir, porque o Espírito Santo mora dentro de você e está ensinando novos hábitos para você, que são hábitos de Cristo, hábitos da nova criação. Você pode sim impedir que esse pássaro faça ninho sobre a sua cabeça. Apesar desses maus desejos seduzirem, arrastarem você e encherem você de expectativa a respeito do que eles podem fornecer para você, você pode sim impedir que isso se torne pecado, não por sua força, não por seu mérito, mas pelo Espírito Santo que mora dentro de você. Esse é o ponto de retorno. Abandone as suas desculpas. Gente, a nossa fé ocidental, ela tem muito a ver com uma crença, com você fazer assim com as mãos e pedir para Deus: eu quero muito, Deus, um novo emprego, eu quero um filho, eu quero uma família, e você ora, e muitas vezes a nossa fé se parece muito com isso. Mas a fé, segundo a sabedoria bíblica, ela tem muito mais a ver com uma resposta a longo prazo. Ela tem muito mais a ver a uma resposta e a um percurso que nós precisamos trilhar. E para trilharmos esse percurso, eu desafio você nessa manhã: abandone suas desculpas. Reconheça que você é falho. Reconheça que você é falha. Não, mas a culpa não foi minha, a culpa foi dela, que deu em cima de mim. A culpa foi dele, que mandou aquelas informações para mim e eu não sabia o que fazer. A culpa foi do trabalho onde estou envolvido, eles já faziam coisas erradas antes de eu chegar, eu só tive que participar porque eu não tive escolha. Abandone as suas desculpas. É um mau desejo que existe dentro de você, porque nós fomos afetados pelos atos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas nós podemos sim retornar e entregar todos esses maus desejos diante da cruz de Cristo e descomplicar a nossa fé.
Gente, uma segunda coisa que eu quero destacar com vocês, que Tiago fala aqui para esses discípulos dispersos: abandonem a espiritualidade sedentária. Acho que nós nunca vivemos na história uma espiritualidade tão sedentária como agora, porque você pode ser discípulo de Jesus online, você pode assistir 4, 5, 6 cultos no domingo na sua casa, como você talvez nunca tenha tido tanta informação assim, e você começa a ficar obeso de informação, e isso se torna uma obesidade mórbida. Mas essa é uma fé complicada que não gera frutos. Olha o que Tiago diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Sejam praticantes da palavra. Gente, é interessante que o maior desafio para nós como discípulos de Jesus não é entender o que a Bíblia diz para a gente. Às vezes eu converso com algumas pessoas, elas dizem assim: mas pastor, eu não conheço a Bíblia, então eu fico com vergonha de falar de Jesus para as pessoas. Eu sempre digo que esse não é o maior problema, esse não é um problema na verdade. Você não precisa conhecer a Bíblia. Jesus nunca te chamou para ser um expert em Bíblia. Ele te chama para segui-lo, para uma resposta ao que Ele fez por você na cruz, ao que Deus tem feito por você ao longo da história. Agora, nós precisamos responder de maneira prática. Nós temos uma ideia, muitas vezes, que sermos discípulos de Jesus é entendermos o que Ele fez por nós. E entender é importante, é muito importante entender. Mas só entender, gente, é informação morta. Só entender é informação que não nos leva a lugar algum. Você precisa entender o que Jesus fez por você, sim, mas isso precisa empurrar você a uma prática, a uma resposta. Se você é uma pessoa rixosa, que tem facilidade para brigar com as pessoas, e todo dia você se desentende com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, você precisa pelo menos diminuir essas crises, essas brigas. Não digo que você vai zerar essas brigas assim, porque é um processo, é uma curva longa, mas isso precisa começar a acontecer. Você precisa aprender a perdoar aquelas pessoas que ofenderam você. Ah, mas eu não quero perdoar, não sinto de perdoar. Não precisa sentir, você precisa obedecer. Tiago exorta aquelas pessoas para que elas sejam praticantes e não apenas ouvintes, porque quando elas são apenas ouvintes, elas estão se enganando. Se você não permite com que a palavra que domingo após domingo aqui é falada, entre no seu coração e gere mudanças substanciais, Tiago diz para você que você está se enganando, você está perdendo tempo, brincando de ser discípulo ou discípula de Jesus, porque ser discípulo de Jesus é brincar de siga o mestre, lembra? A gente tem que imitar esse cara que está ali na frente, fazendo os gestos, correndo, levantando a mão, a gente levanta a mão também, nós precisamos imitá-lo. Quando nós nos tornamos apenas ouvintes, nós estamos brincando de quê? Nós estamos nos enganando, perdendo o nosso tempo e vivendo uma espiritualidade sedentária. Gente, nós podemos viver uma espiritualidade sedentária quando nós nos enchemos de informação e a gente não consegue compartilhar isso com ninguém. A gente só fica obeso, lendo livros, acessando a palavra de Deus, indo a cultos, assistindo via YouTube pregações de pastores do mundo inteiro. Ótimo, isso é legal, isso é edificante, faça isso, mas deixe com que isso reverbere em atitudes na sua vida. Deixe com que o seu casamento perceba isso. Deixe com que seus filhos percebam que você agora tem outras prioridades, tem um outro norte na sua vida. Deixe com que a palavra de Deus torne você uma pessoa mais parecida com Jesus, porque, gente, é essa a ideia. Para descomplicar a nossa fé, nós precisamos abandonar essa espiritualidade sedentária.
que faz com que eu e você, gente, gastemos horas e horas e horas e horas e horas do nosso dia nesse negocinho aqui, ó, nas redes sociais, e a gente deixa de priorizar coisas que deveriam ser únicas para a gente. Para nós sermos discípulos de Jesus, algumas coisas têm que ser marcantes na nossa vida. Eu destaco pelo menos 3. A primeira delas é isso aqui, ó, convívio comunitário. Eu não sei porquê, gente, que Deus teve essa ideia de fazer com que o Espírito Santo fosse derramado comunitariamente e não individualmente. Eu não sei porquê, mas é essa a ideia que a sabedoria bíblica nos conta. Como que eu e você somos cheios do Espírito Santo? Em meio a uma comunidade de pessoas pecadoras, falhas, gente ruim, gente que tem dificuldade em perdoar, dificuldade em seguir a Jesus. Mas é nesse ambiente que o Espírito Santo é derramado, porque esse é um milagre. Se você quer deixar de ter uma espiritualidade sedentária, leve a sério o convívio comunitário, participe do que a sua igreja propõe para você a respeito das programações. Essa igreja, especialmente nós aqui do Espaço de Vida, nós temos 2 programações durante a semana, gente. Esse encontro aos domingos e grupos de conexão que acontecem durante a semana, em diferentes dias e lugares, nas casas. Quantas igrejas que têm culto às terças, quartas, quintas, sábado, domingo de manhã, domingo à noite? Eu não tenho nada contra, não é uma crítica. Eu estou dizendo para vocês como é interessante. Não tenho tempo de ir na igreja. Você tem tempo sim, a questão é que não é prioridade para você. E a sua fé vai se complicando, vai virando um emaranhado de confusões, porque você não prioriza. Gente, para a gente descomplicar, a gente precisa priorizar. Para você desenrolar um novelo que está todo ali atrapalhado, o que a gente precisa fazer? Achar a ponta. É uma coisa que você precisa achar. Você não precisa achar inúmeras coisas, você precisa achar uma coisa. Descomplicar é priorizar. Você quer ter uma fé descomplicada, então abandone a sua espiritualidade sedentária. Envolva-se comunitariamente, leia a palavra de Deus. Nós precisamos redescobrir o amor, o gosto pela leitura da Bíblia. Leia a Bíblia, tire 10, 15 minutinhos por dia para você ler a palavra e ser constrangido, ser cheio dos valores que estão contidos ali. Tire momentos no seu dia para você orar, para você falar com Deus, para você expor o seu coração, chorar diante dele, pedir, reclamar dele, para ele. Faça isso em oração. Mas desenvolva uma espiritualidade não sedentária. Faça isso. E você vai ter uma fé mais descomplicada. O artista holandês, século 17, Rembrandt, olha o que ele fala a respeito da prática. Tente colocar em prática o que você já sabe. E fazendo isso, você descobrirá com o tempo as coisas escondidas sobre as quais agora você se questiona. Mas eu não sei fazer isso e aquilo. Não, faz o que você sabe. Fazendo o que você sabe, talvez no meio do caminho você vai ter esclarecimentos a respeito de coisas que você hoje não sabe. Mas o que você sabe, faça. Carlos, mas eu não sei se eu vou servir no ministério Y, X, eu não sei para que lado eu vou. Não, mas você sabe que tem que frequentar uma comunidade cristã, porque o escritor aos Hebreus nos instrui nesse sentido, para que não deixemos de fazer parte desse ambiente, porque é lá que o Espírito Santo nos enche da presença do Pai. Então faça isso, faça o que você sabe. Pratique o que você sabe, e isso ajudará a tornar claro o que agora você não sabe. Interessante, quando a gente se dirige a nossos filhos, você que tem filhos pequenos, e o seu filho ele começa a falar tudo errado, né? Fala igual Cebolinha, fala quando começa a conjugar os verbos, conjuga o verbo tudo errado, assim, e a gente acha lindo, não é verdade? Porque o mais importante não é a perfeição ali da comunicação, mas é o progresso que está acontecendo.
a partir da tentativa da comunicação. Eu tenho a impressão que Deus olha para a gente de maneira semelhante. Você não precisa ser o melhor marido, a melhor esposa, filho, profissional do mundo. Só tenta pôr em prática aquilo que você já sabe. Coloque em prática aquilo que você já entendeu, aquilo que já está pacificado no seu coração. E aquilo que não está pacificado, aquilo que ainda você tem algum conflito, deixa para depois. Com o tempo isso vai se resolver, mas põe em prática aquilo que você já sabe. Tiago diz para a gente fazer isso, sob pena de nós estarmos simplesmente num caminho de engano. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Sabe, gente, é muito interessante porque Tiago fala aqui em lei perfeita, e obviamente quando ele fala isso para aqueles discípulos, o que eles têm na mente é a Torá. Todo o Antigo Testamento era chamado pelos judeus de lei, mas especificamente a Torá era a lei do Senhor. Mas a palavra Torá não significa lei. A palavra Torá significa não lei no nosso sentido hoje. Lei para a gente é aquela coisa que tem que ser assim, que é uma coisa com um sentido um tanto quanto pejorativo. Lei nesse contexto, o significado da palavra Torá é guia, instrução. Então olha o que está acontecendo. Quando o homem observa atentamente a instrução perfeita que traz liberdade, e persevera na prática dessa instrução, desse guia, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, ele será feliz, terá uma fé descomplicada, será pleno de significado. Se você quer ter um casamento feliz, se você quer ter uma vida com um significado, não aquela felicidade de comercial que você assiste de determinada marca, de determinado produto, não é essa felicidade, mas uma felicidade real, mesmo em dias difíceis, uma alegria que transcende as circunstâncias. Tiago está dizendo para a gente aqui que o caminho para desfrutarmos dessa alegria é seguirmos a palavra de Deus, praticando. O seu cônjuge vai sentir a diferença, seus filhos vão perceber a diferença em você. E uma última coisa que eu queria destacar aqui, de maneira muito breve: viva a partir da verdadeira história. Sabe, gente, constantemente nós nos perdemos dentro da nossa fé, e a nossa fé se torna uma miscelânea, uma bagunça, uma confusão, porque nós temos inúmeras histórias nos norteando. Tem a história que contaram lá na escola a respeito de determinada teoria sobre o surgimento da humanidade. Aí tem uma outra história aqui a respeito da ideologia de gênero. Aí tem uma outra história aqui que diz a respeito de quem nós devemos ser, onde nós devemos encontrar a essência do nosso ser. E aí a gente pega todas essas histórias e pega o melhor de cada história, e a gente quer que isso norteie a nossa vida, e a nossa fé se torna uma confusão extremamente complicada. Olha o que Tiago diz aqui: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada, sem mancha, é esta. Primeiro ele diz: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Quer dizer, prática, tem que ser prático. Não adianta você falar que ama Jesus e a pessoa que está do seu lado passando fome, você não tem capacidade de comprar uma cesta básica para ajudar essa pessoa. Tem que ser prático. Se você sabe que tem um irmão que não está aqui sentado hoje porque ele está doente, e você não está nem aí se ele está precisando de alguma coisa, não consegue nem mandar uma mensagenzinha de WhatsApp para ele depois do culto, alguma coisa está errado, gente. Nós temos que ser práticos. É isso que Tiago está dizendo aqui.
Nós precisamos cuidar dos órfãos e das viúvas. Esse grupo de pessoas, órfãos, viúvas, estrangeiros, o pobre, são os vulneráveis. Nós precisamos cuidar dessas pessoas, sejam pessoas da nossa comunidade, sejam vizinhos, sejam familiares. Nós precisamos estar atentos. Obviamente nós não conseguiremos suprir todas as necessidades, mas nós precisamos estar atentos. Agora, o que chama minha atenção aqui é a segunda parte, quando ele diz: não se deixe corromper pelo mundo. Não se deixe corromper pelo mundo. É óbvio que de uma maneira ou de outra nós somos sim corrompidos pelo mundo, nós somos falhos. Mas eu acredito que o que está em mente aqui, não deixe com que a visão do mundo tome conta de você e passe a reger a sua história. O mundo hoje, 2022, é um mundo relativista. A fala do Monark, alguns dias atrás, a gente conversou sobre isso aqui, né, do podcast Flow, a respeito de, não, tem que deixar, quem quer ser nazista pode ser nazista. A gente conversou sobre isso. Essa fala, gente, ela é o cúmulo do relativismo, porque você relativiza tanto que não existem mais absolutos, não existem mais limites para aquilo que a gente pensa ou deixa de pensar. Por quê? Porque essa não é a visão do Monark. O Monark é a pontinha do iceberg. Ele é uma vítima dentro de um contexto, de um mundo, de uma sociedade que pensa dessa forma. Agora, eu e você, como discípulos de Jesus, nós não podemos nos deixar corromper por esse mundo relativista, individualista. Gente, o individualismo convida a mim a ser um discípulo de Jesus lá de casa. Eu não preciso mais ir à igreja. Você tem uma televisão gigante na sua casa, você acessa o YouTube, põe lá Espaço de Vida, se você quiser assistir o nosso encontro aqui, você põe a igreja lá de São Paulo, de Campinas, de fora do país, e você assiste uma excelente mensagem e fica na sua casa sentado no sofá. Mas isso é uma anomalia, isso não é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é viver comunitariamente. Por quê? Porque é assim que Deus abençoou o povo dele ao longo da história, comunitariamente. Descomplique a sua fé. Descomplique a sua fé. Não se deixe corromper pelo mundo. Eu quero mostrar para você essa historinha aqui que está. O Carlston falou disso também na semana passada. Brevemente, para a gente concluir. Gente, olha que simples isso aqui, não é simples? Essas bolinhas são simples até demais, esses símbolos. Sabe por quê? Porque, gente, seguir Jesus deveria ser algo simples, não deveria ser algo complexo. Você não precisa explicar para o seu vizinho a respeito dos pensamentos teológicos do apóstolo Paulo. Você não precisa saber a respeito da Torá, do Antigo Testamento, dos profetas. Você não precisa saber a diferença do grego para o hebraico. Você não precisa. Você precisa colocar em prática aquilo que você já sabe, ainda que seja pouco. Essa aqui é a verdadeira história da humanidade, contada de maneira simples. Essa é a verdadeira história da humanidade, contada de maneira muito, muito, muito simples. Essa primeira bolinha aqui significa essa flechinha virada para baixo, essa setinha virada para baixo, significa que Deus criou, Ele é o Criador. Tudo de bom que nós vemos, o pôr do sol, o nascer do sol, sabe aquela canção não cristã que você ouve, você se emociona, e você fala, que canção linda. Quando você ouve aquilo, Vilarejo da Marisa Monte, você fala, meu Deus, o que ela estava pensando quando ela compôs essa música? Tudo isso, gente, são insights, são aspectos da criação. Deus criou tudo bom. A palavra de Deus diz que quando Ele criou todas as coisas, Ele olhou para tudo, para aquela sinfonia, com todos os instrumentos executando os seus sons ao mesmo tempo, e Ele disse que tudo era muito bom, intensamente bom. Deus é o Criador de tudo que é bom.
Mas essa segunda bolinha fala a respeito de um problema. Eu e você nos desconectamos enquanto humanidade do nosso propósito maravilhoso que o Criador tinha pensado para a gente. E dentro de mim e de você, em vez de existir dependência de Deus, passou a existir epitimia, maus desejos que nos arrastam e nos seduzem ao pecado, que geram morte em todas as esferas da nossa vida. Qual que é o problema da humanidade? Não se deixe corromper pelo mundo, pela visão do mundo. O problema da humanidade não é o partido político X ou Y. O problema da humanidade não é a Rússia ou a Ucrânia, os Estados Unidos ou a China. O problema da humanidade é o pecado. O pecado é o problema que reside aqui dentro de mim. Essa epitimia, esses maus desejos que insistem em me fazer ser menor do que aquilo que o Criador me fez para ser. Mas a boa notícia é que Deus não nos abandona no nosso caos. A boa notícia é que essa terceira bolinha que aponta para frente, ela fala de Gênesis 12, quando Deus escolhe Abraão para que ele fosse sal, luz, para que dele houvesse uma nação e que dessa nação viesse a salvação da humanidade. E então o povo de Israel, de Gênesis 12 até Malaquias 4, é essa expectativa: um dia ele virá, um dia o Salvador virá e nos tirará desse caos, tirará essa epitimia que me governa, pelo menos eu não serei mais escravo dela. Isso acontece, e essa quarta bolinha fala a respeito do Redentor, de Jesus, que entrou na história sem pecado, Emanuel, Deus presente entre nós, por nós, para lutar as nossas lutas e vencer por mim e por você, porque eu e você não venceríamos a epitimia. Ele venceu, ele não pecou, ele foi morto, e por não pecar, venceu a morte, 3 dias depois ressuscitou, e o Espírito Santo foi derramado e empoderou a igreja, e nós estamos na quinta bolinha. E esse é o momento que nós estamos hoje, 2022, nós estamos nessa quinta bolinha, a igreja em missão. Descomplique a sua fé, abandone as desculpas, deixe de ter uma espiritualidade sedentária e entenda, essa é a verdadeira história da humanidade. Viva como discípulo de Jesus e deixe que seus amigos saibam disso. Compartilhe a respeito do que Deus tem feito na sua vida. Compartilhe a respeito do que Jesus fez na história e o que Ele tem feito na sua história particular. Compartilhe isso com seus familiares. Não guarde para você, não fique obeso de informações. Compartilhe alimento e viva na expectativa da concretização da história a partir dessa sexta bolinha, que é quando Jesus vier buscar a sua igreja, e então enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e responderá para nós todos os questionamentos sem resposta, e dirá para mim e para você: está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, já passou, não precisa mais sofrer. Mas até lá, gente, até a sexta bolinha, nós ainda estamos na quinta, nós ainda somos a igreja em missão. Mas para que sejamos de fato a igreja em missão, nós precisamos ter uma fé parecida com a de Jesus, uma vida parecida com a de Jesus. E a vida de Jesus era uma vida totalmente descomplicada, uma vida simples, uma vida simples. A boa notícia, gente, é que não depende da gente. Se você nessa manhã conclui que você não consegue, que os maus desejos, eles não somente arrastam você, eles jogam você na direção de engravidar deles e de praticar o pecado depois. Se essa é a sua realidade, o Espírito Santo está aqui nessa manhã e está aqui para ratificar, para confirmar a obra de Jesus. Jesus venceu todas as coisas. Por causa de Jesus, tudo vai ficar bem. Para a gente refletir, para a gente praticar,
durante essa semana, eu quero convidar você a pensar comigo. Primeiro, reconheça que são os seus próprios maus desejos que o arrastam e o seduzem para o caos, longe da vontade de Deus. Reconheça, são os seus desejos, são os seus maus desejos. Não é culpa de fulano, de Beltrano ou de Ciclano, não é culpa da igreja, não é culpa de Deus, não é culpa do presidente da república, são os seus desejos. Ah, mas eu estou bravo com esse governo, eu estou enfurecido com o meu time de futebol, eu estou bravo com a minha esposa, meu filho não me obedece. São os seus desejos, é o seu coração que é mau. Reconheça isso. 2, esforce-se para praticar os ensinos que você tem aprendido a partir da Bíblia, para que você desfrute da felicidade. Felicidade, essa plenitude que a gente busca incessantemente. Segundo Tiago, isso é possível se você praticar aquilo que você sabe. Ele não diz se você for perfeito nessa prática, não é isso que ele está falando, mas se você praticar o que você sabe, se você tentar falar, ainda que você conjugue o verbo imperfeitamente, não tem problema, tenta pôr em prática aquilo que você sabe. E 3, não permita com que falsas narrativas venham corromper e complicar a sua fé. Ah, mas o problema é isso. Não, o problema é o pecado. Eu aprendi que a minha fé deve ser simples e não é simplista não, tá, gente? Obviamente que a gente pode refletir e falar sobre um monte de coisas, mas o fato gerador do caos no mundo chama-se desconexão com Deus, pecado. Qual que é a solução? A solução é a ciência. Agora a ciência vai descobrir mais um medicamento, mais um utilitário, uma coisinha dessa aqui que vai facilitar a nossa vida? Não, vai complicar ainda mais. Não é a ciência. Qual é a solução então? A solução é Jesus. Só Jesus amortiza a epitimia que insiste em me arrastar para o pecado, os maus desejos. Só Jesus pode fazer isso. Amém? Vamos orar? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero convidar você a conversar com Deus nesse momento, aí no seu lugar, de maneira silenciosa, mas eu quero convidar você a abrir o seu coração. Quando a gente abandona as desculpas, pode ser que isso seja algo doloroso para você, mas faça isso. Abandonar as desculpas é um pré-requisito para a prática daquilo que você tem aprendido. Reconheça que você não lê a Bíblia porque não é prioridade para você. Reconheça que você não se envolve comunitariamente porque você acha que isso não é algo inegociável. Reconheça, abandone as desculpas esfarrapadas e pratique aquilo que você tem aprendido. E lembre-se que tudo isso é possível porque Jesus é o Senhor da história. Ele morreu por nós para nos dar uma vida com sentido, uma vida com plenitude, para que hoje nós pudéssemos ter uma fé completamente descomplicada, que fosse atraente aos nossos amigos e familiares. Deus de graça, obrigado. Obrigado porque o Senhor não nos repele, Pai, mas o Senhor nos atrai
com laços de amor. Nós somos falhos, Deus, nós reconhecemos nessa manhã que nós temos tantas desculpas, Pai, tantas desculpas, tantas justificativas para racionalizar os nossos erros, que nós não sabemos nem por onde começar. Mas Deus, nessa manhã nós queremos que o Senhor nos ajude a pôr em prática o que temos aprendido. Nos ajude, Pai, a encontrar essa felicidade de viver a partir daquilo que nós temos aprendido, visto e ouvido em Você. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor. Deus, instrui-nos nessa direção, para que sejamos melhores pais, melhores mães, filhos, irmãos, profissionais, para que as pessoas que estão ao nosso redor vejam em nós a esperança de que o mundo pode sim ser um lugar melhor, porque a nossa fé de fato será tão descomplicada e tão igualmente atrativa a essas pessoas. Faz isso, Pai, faz isso, Deus. Nós oramos convictos de que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em Ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei e me esqueci de Ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de Ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em Ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de Ti.
esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. A gente acabou de ouvir mais uma mensagem do pastor Carlos. Como você pôde ver, a gente tende a complicar mais as coisas, mas como a gente ouviu, fé é dom de Deus, não é para ser tão complicado assim. E o meu desejo para esses próximos dias, para essa semana, é que você tenha essa certeza no seu coração que, enfim, que a nossa vida Deus nunca perde o controle das coisas da nossa vida. Que a sua semana possa ser muito abençoada nessa certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Eu espero poder encontrar com você novamente aqui nas próximas vezes, nos próximos encontros da nossa comunidade. Que Deus abençoe a sua semana e até a próxima!